Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos dar continuidade à nossa abordagem sobre o detetive Remo Bellini, criado pelo Tony Bellotto, porque anteriormente eu falei aqui genericamente sobre a prosa do Tony Bellotto. Cheguei a resumir um pouco seu primeiro romance com esse detetive, o Bellini e a Esfinge. Fiz ali as minhas críticas à forma de prosa detetivesca do Tony Bellotto, e onde eu acho, né, que ele falha miseravelmente às vezes, mas, obviamente, coloquei o seu trabalho ali em um patamar mediano, uma literatura de entretenimento que vale realmente a pena para o mero entretenimento. Então, dessa vez, eu achei interessante comentar sobre isso aqui, Bellini e o Demônio, que teve uma adaptação para o cinema, mas uma adaptação esquisita, como eu falei no vídeo anterior, onde fizeram uma patuscada ali absurda, envolvendo, por exemplo, este livro, o livro da lei, do Aleister Crowley, tá aqui o nome do autor, famoso mago britânico. E eu digo patuscada por quê? Primeiro porque este livro, o livro da lei, ele nem é mencionado praticamente aqui, não tem nenhuma relação com o Bellini e o Demônio literário. E foi a base para o filme, a base para aquela adaptação cinematográfica. Se eu fosse o autor do livro, do romance, eu teria ficado muito chateado com aquela adaptação. Aliás, a escolha foi até errada, porque o livro da lei do Crowley não é um livro de altar, ele não é um livro cerimonial, não se trata de um grimório. Então não tem nada a ver utilizar uma obra como essa aqui para fundamentar uma história, como foi feito no cinema, de invocação, com aquele final que deixou muita gente assim, sem saber o que aconteceu, mas que eu explico bem direitinho em uma postagem escrita que tem lá no meu blog. Quem assistiu ao filme e não entendeu nada daquele filme, eu explico em uma postagem escrita. Então, o link está aqui na descrição para quem se interessar. Aqui eu não vou falar sobre o filme, porque realmente não tem nada a ver, mas o romance ele foi interessante pelo título, Bellini e o Demônio, então a gente pensa logo em algo sobrenatural, mas não, esse demônio ele se manifesta fisicamente, seria o demônio cotidiano, né, ou melhor, o diabo nosso de cada dia, e aqui nós estamos diante de duas tramas, o que me lembrou um pouco o Clube Dumas, do Arturo Pérez Reverte, porque o Arturo Pérez Reverte, ele fez algo interessante, ele tirou nossa atenção. A gente fica tão cismado com o manuscrito de Dumas que a gente foca muito nisso e nas pessoas envolvidas com esse manuscrito. Só que no final, Arturo Pérez nos mostra que aquilo não tem nada a ver com a trama principal. Foi apenas um chamariz para distrair totalmente a nossa atenção. E o Tony Bellotto fez isso em Bellini e o Demônio, utilizando um possível manuscrito que nunca veio a público, do Dashiell Hammett, um grande escritor, obviamente, para quem conhece literatura policial, e esse manuscrito teria sido roubado há muitos anos e estaria aqui em nosso país. Então começa uma busca por esse manuscrito, enquanto o Bellini vai acompanhando o caso de uma garota que foi encontrada com um tiro na cabeça no banheiro de sua escola. O foco no início do livro, deste romance aqui, não é a investigação sobre essa garota. O Bellini fica apenas curioso sobre o caso, mas eles não tinham sido contratados, o escritório Dora Lobo, né, ela e o Bellini, não tinham sido contratados para investigar o caso da garota assassinada. Eles estão investigando esse manuscrito, por onde andaria esse manuscrito, como seria possível recuperá-lo. E a gente fica pensando que o manuscrito terá alguma relação com o assassinato da garota, assim como em O Clube Dumas, a gente imagina que o manuscrito de Dumas terá alguma relação com aquele livro satânico que é buscado pelo Varo Borgia. Aliás, eu já falei sobre esse romance aqui, ele é bem diferente do que o Roman Polanski adaptou para o cinema. O filme do Roman Polanski é bom e este romance é excepcional, mas são duas coisas bem distintas, né? O cinema pegou apenas alguns elementos aqui, aproveitou bem e nos deu aquele filme legalzinho, mas esse romance é espetacular, cara. Diferente do Bellini e o Demônio, porque o filme ele não pegou elementos aqui
desse livro. Ele pegou apenas o título e o assassinato da garota. Pronto, só pegou isso e mais nada. Em um determinado momento aqui, o Bellini acredita realmente, isso mais para o final do livro, de que há alguma relação entre o assassinato da garota e atividades demoníacas, seitas satânicas, satanismo, alguma coisa nesse sentido. Só que é apenas ilusão. Ele descobre ao final que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que se tratou apenas de um mero assassinato por um motivo realmente ridículo, um capricho quase infantil, infantiloide, por assim dizer, com pitadas de ciúmes. E o Bellini se confronta com um demônio de carne e osso, como eu falei no início desta resenha, o diabo nosso de cada dia, as pessoas que transitam por aqui e que convivem conosco. Então, dando um pouco mais de spoiler, aí quem se incomodar com spoiler não continua este vídeo. O manuscrito do Dashiell Hammett, ele é encontrado, ele realmente estava com o ex-playboy, que era dado como morto, mas na verdade não estava morto. Ele guardou no baú, mas esqueceu tanto tempo que as traças comeram. Mesmo assim, havia um editor e colecionador interessado até mesmo naquele resto de material de uma obra que nunca veio à luz do Dashiell Hammett, porque ele faleceu sem tentar reescrever aquilo que tinha sido roubado há muito tempo, que veio parar no Brasil. É interessante também essa coisa do Dashiell Hammett e a presença dessa obra nesse livro. Por quê? Porque lembra um pouco do Falcão Maltês. O Falcão Maltês, ele trabalha com isso, que é um grande trabalho do Dashiell Hammett. Ele trabalha com essa ideia de nos tirar do foco, nos retirar de uma linha de investigação com chamarizes inúteis. Isso é muito antigo na literatura policial, né? Na literatura de mistério, mesmo que não seja policial, porque em Edgar Allan Poe, Escaravelho de Ouro, a gente fica tão bitolado com aquele escaravelho, né? Aquela peça magnífica, uma joia, na verdade, que a gente não presta tanta atenção em outras coisas e no final realmente aquela peça ela é meio inútil. Todo o segredo estava no pergaminho e no que continha nesse pergaminho de uma forma criptografada. Então, ao final, a história com o manuscrito do Dashiell Hammett fica tudo solucionado, tudo resolvido, não tem mais mistério sobre isso. E nós descobrimos que o assassinato dentro da escola se deu por uma amiga da falecida, por ciúmes. Por mero ciúme, ela foi lá e matou aquela garota que despertava muito a atenção, seduzia bastante o professor daquela escola, que costumava ter casos com as alunas. Ele pegava ali geral todas as alunas da escola e uma realmente tinha uma grande paixão, uma devoção por ele. Então, enciumada, foi lá, aproveitou o momento e acabou matando a Silvia Maldini, que estava no local errado, na hora errada, infelizmente, acabou ganhando aquele balaço na testa. A gente tem novamente aqui muito do submundo da grande cidade, drogas, crimes em geral, jovens se envolvendo com esse submundo criminoso apenas por diversão e depois estando totalmente envoltos naquele clima de crime e desgraças sem fim. Enfim, é isso. É um livrinho curto. Tem aqui uma marcação de páginas porque é interessante. Esse livrinho da Companhia das Letras, ele possui, salvo engano, duas revisão. Adriana Bairrada e Viviane Mendes. E mesmo assim a gente encontra erros, cara. Eu não sei o que essas editoras pensam, né, quando estão produzindo esse tipo de trabalho. Por exemplo, aqui. Eu o quê? Só faltou vomitar na cara dele. Na verdade, seria eu o quê? Só faltei vomitar na cara dele. Mas são falhas assim que passam e mesmo o autor e duas revisoras não conseguem, às vezes, prestar atenção nessas falhas aqui. Se fosse algo traduzido, talvez, né, eu até entenderia certos erros, porque na tradução alguma coisa pode se perder. Mas de um autor nacional, com duas revisoras, eles ainda passam erros como esses aqui. O que fazer, né? Sem contar que esse formato da Companhia das Letras, ele deveria ser um formato econômico, mas não teve nada de econômico em nenhuma das vezes em que foi lançado. Era aquela coisa, né? A Companhia das Letras sempre cobrou muito caro por material de má qualidade. Má qualidade que eu digo não quanto ao conteúdo, obviamente,
má qualidade de acabamento que colocava nas livrarias, que coloca ainda hoje nas livrarias de nosso país. Mas em resumo, não vou mais divagar sobre esse livro, trouxe aqui apenas alguns apontamentos gerais. Repito, quem quiser saber sobre o filme, dá uma conferida aqui na descrição, tem um link para a resenha escrita. Fico por aqui, talvez mais à frente eu fale sobre os outros romances com Remo Bellini. Há pouquíssimos, né, detetives brasileiros em nossa literatura. Então é interessante quando a gente encontra, assim, pelo menos um que encabeçou uma série, ao menos com 4 romances. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.